Tradutor, Otaquinho revisor, Rafinha R. A energia vermelha que girava como uma navalha se expandiu antes de disparar. Sou voz. O feixe vermelho voou direto para Brian. Brian virou a cabeça quando ouviu a voz de Souta e Fred. Ele viu um raio vermelho voando em sua direção. Ele colocou a mão na frente dele e rapidamente lançou um feitiço. Proteja-me, barreira elétrica e parede ardente. Uma parede de 2 camadas apareceu na frente dele. Era feito de raios e chamas. Esses eram apenas feitiços de Tier 1. Ele sabia que esse nível de feitiço não era suficiente para parar o ataque que se aproximava. Brian ergueu os 2 punhos e lançou uma saraivada de socos no chão em 1 segundo. Dandy! 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 Ele criou uma cratera e saltou para dentro antes de lançar outro feitiço defensivo. Ele não parou de lançar feitiços, ele lançou vários feitiços defensivos ao mesmo tempo para garantir sua sobrevivência. Tudo isso aconteceu em poucos segundos. Os aventureiros ao redor dele ainda estavam olhando para o raio. Eles não perceberam o que Brian fez, pois suas mentes tinham ficando em branco com a pressão que sentiam. O raio vermelho os engoliu antes de explodir. Os 2 feitiços que Brian lançou na superfície não duraram nem 1 segundo contra o estrondo boom. O solo tremeu fortemente quando um cogumelo de fumaça e poeira subiu no céu. As árvores e as rochas na área ao redor da explosão se desintegraram. Algumas das rochas foram atiradas para o céu e caíram com um som alto, criando pequenas crateras na área. Dandy! 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 Souta usou a mão para cobrir os olhos quando uma rajada de vento soprava forte. Ele não podia controlar sua mana para protegê-lo por causa do Feron. Sua habilidade manipulação de mana era apenas nível 2, então ele não podia fazer coisas complicadas com sua mana, como criar uma barreira. O mínimo que ele podia fazer era lançar um feitiço de nível baixo. Ele não podia controlar sua mana adequadamente quando havia um Feron suprimindo a mana na área ao redor deles. Arg! Que ataque poderoso! Fred cerrou os dentes e se concentrou em se proteger. Vince e Gredi, os líderes dos cavaleiros, foram até seus jovens mestres e os protegeram. A prioridade deles desta vez era proteger seus jovens mestres ou então seu senhor os puniria. No pior caso, seu senhor os mataria por não terem forças para protegerem seus jovens mestres. Lumilia, Jusmin, Cluster e Yuko ficaram olhando quando viram uma grande explosão. O que está acontecendo? Jusmin murmurou enquanto abraçava Cluster com força contra o peito. Não sei, mas mesmo a esta distância, Lumilia disse enquanto olhava para a explosão. A distância deles do campo de batalha era muito grande. Mais ainda, eles podiam sentir o abalo secundário da batalha à distância. A batalha deve ser bastante intensa. Lumilia olhou para aquela direção com preocupação nos olhos. Ela não tinha ideia de como Brian e Souta poderiam lidar com uma luta como essa. Não se preocupe, jovem senhorita. Eles vão voltar com a cereja da luz mística. Disse Jusmin para Lumilia ao ver o olhar dela. Não, eu não estou mais preocupado com a cereja da luz mística. Lumilia balançou a cabeça e disse. Estou mais preocupado com o bem-estar deles. Fred está lá e eles também são seus colegas de classe. Jusmin enquanto pensava em algo. Ela acrescentou, jovem senhorita. Posso perguntar o que eles costumam fazer nas aulas? 1. Lumilia ficou um pouco surpresa com a pergunta. Ela olhou para ela e perguntou, tem curiosidade sobre eles? Sim. Jusmin acenou com a cabeça para ela. 1. Como sou o representante da turma, sei um pouco sobre meus colegas. Brian está sempre no centro das atenções. Ele é sempre ativo, animado e amigável. Se devo dizer, acho que a maioria dos nossos colegas de classe já são seus amigos. Lumilia disse a ela o que ela pensava sobre Brian. Ela se lembrou de algo e acrescentou, ele também está fazendo o que quer e nunca se preocupa com o que os outros dizem sobre ele. Às vezes, ele dorme na aula, então, como representante de classe, tenho que repreendê-lo. 1. Então e o outro? Jusmin acenou com a cabeça e perguntou sobre Souta.
Devo dizer que ele está sempre com Brian e Alice. No início, acho que ele não era uma pessoa impressionante. Ele está em branco, sempre vivendo nas sombras de Brian. Mas, Lumilia fez uma pausa por um momento. Ela claramente hesitou sobre o que ela iria contar. Mas... Jasmine olhou para Lumilia enquanto ela inclinava a cabeça. Cluster estava ouvindo a conversa em silêncio nos braços de Jasmine. Lumilia baixou os olhos e começou a contar a Jasmine o que pensava de Solta. Ultimamente, no mini-torneio da nossa classe, Solta mostrou um lado terrível dele. Ele geralmente acompanhava Brian, mas no torneio, ele derrotou a todos com sua força esmagadora. Além disso, a maneira como ele matou aqueles bandidos antes. Eu acho que ele é o oposto de Brian. Ele não mostra nenhum remorso em tirar vidas. Ele está fazendo tudo com um pensamento racional e ele poderia planejar tudo com calma mesmo quando havia um adversário poderoso desconhecido esperando por ele. Ele também não hesitaria em usar aqueles que estão próximos a ele como uma ferramenta. Lumilia relembrou o que aconteceu no torneio. Ela se lembrou do que Solta disse a Alice naquela época. Ele instigou Alice a usar sua força para cansar Brian para que nas próximas lutas ele não tivesse problemas. Isso é o que ele também fez quando Brian lutou contra Brando da classe de escudo. O que não entendo é por que ele está nos ajudando? Posso entender se for Brian, mas Solta. Não acho que ele seja do tipo que ajuda as pessoas sem nenhum benefício. Jasmine olhou para Lumilia e disse, é porque o ajudamos a limpar a masmorra. Limpando a masmorra? Não, Brian e Solta podem fazer isso com suas próprias forças. Eles não precisam da nossa ajuda para limpar a masmorra. Lumilia disse enquanto balançava a cabeça. A única coisa que consegui pensar é que ele deseja o favor de um nobre como você, jovem senhorita, disse Jasmine. Não, eu não acho que ele se importaria com isso. Lumilia balançou a cabeça. Toda a área estava coberta de fumaça e poeira. Isso bloqueou a visão de todos ao seu redor. No máximo, eles podiam ver apenas 10 metros à frente deles. Além disso, não havia nada além de poeira e fumaça. Cof! Cof! Solta tossiu enquanto dava tapinhas nas roupas. Ele franziu as sobrancelhas e acenou com a mão. Sou vós. A fumaça ao redor dele foi dissipada. Sim, estou aqui. Uma resposta veio atrás de Solta. Solta virou a cabeça e olhou para Fred. Ele abriu a boca e disse, fique onde está. Vou apenas verificar uma coisa. Solta estava prestes a sair quando um rugido estrondoso ecoou em toda a área mais uma vez. O rugido soprou a fumaça e a poeira em toda a área. Solta e Fred viram uma enorme cratera. Tinha 30 metros de diâmetro e 10 metros de profundidade. O que aconteceu com Brian? Fred perguntou enquanto olhava para a cratera. Não sei, respondeu Solta. Ele realmente não sabia se Brian sobreviveu ao ataque ou não. Bem, tudo dependia de Brian. No mínimo, ele pegaria a cereja da luz mística junto com seu cadáver se Brian não conseguisse sobreviver ao ataque para completar sua missão. De repente, Solta sentiu algo atrás de sua cabeça. Ele rapidamente se agachou e uma lâmina passou por sua cabeça. Sou vós. Solta agarrou sua espada e se virou enquanto balançava sua espada ao mesmo tempo. Clang! Ele viu que quem o atacou era o líder dos cavaleiros. Ele franziu a testa e silenciosamente lançou impulso de agilidade e impulso de força. Você é o companheiro do homem que roubou a cereja, certo? Gredi, o líder dos cavaleiros, perguntou a ele. Solta não respondeu, mas ele olhou para Fred e descobriu que o outro cavaleiro também atacou Fred. Felizmente, Fred tinha algumas habilidades e conseguiu aguentar o cavaleiro. Solta chutou o chão e se afastou do líder cavaleiro Gredi. Gredi o perseguiu, mas Solta usou a apunhalar 4 vezes seguidas. Clang! 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 Gredi desviou rapidamente todos os ataques de Solta. Sua espada então emitiu uma luz azul e ele acenou para Solta. Uma barra azul rasgou o ar e foi direto para Solta. Solta cerrou os dentes quando sua espada Vajra emitiu uma luz vermelha. Lua cruzada.
A barra vermelha rasgou a barra azul facilmente. Ele não parou de avançar e voou em direção ao líder cavaleiro Gredi. Luz cruzada era uma habilidade de equipamento de uma arma de grau escuro. Não perderia para uma habilidade de baixo nível como essa. Gredi ficou chocado ao ver seu ataque desintegrado. Ele rapidamente se recuperou, então ergueu a espada e tentou bloquear o golpe vermelho. Bum! Fred estava em desvantagem lutando contra um líder cavaleiro como Vince. A luta deles era unilateral. Vince é quem estava atacando enquanto ele é quem estava defendendo. Ele era apenas o mordomo da família Asvares que conhecia algumas artes de combate e feitiços. Clang! 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 Ele só podia se concentrar em bloquear todos os ataques de Vince. Ele não conseguia ver nenhuma abertura e Vince certamente não o deixaria fazer o que estava pensando. Ele queria que Solta o ajudasse, mas viu que Solta também estava lutando contra um cavaleiro. Eu só posso fazer isso. Ele murmurou quando uma voz soou em toda a área. Ah! Isso foi quase. Eu pensei que iria morrer. A luta parou quando ouviram uma voz alta. Eles viraram a cabeça apenas para encontrar a figura ensanguentada de Brian. Vince e Gredi ficaram chocados ao ver que Brian ainda estava vivo. Ambos pensaram que ele havia morrido pelo obestrou do macaco rastejante da terra. O corpo de Brian estava cheio de feridas e ele estava coberto de sangue. Em sua mão, ele ainda segurava a cereja da luz mística. Oh! Solta e mordomo! Brian exclamou quando viu Solta e Fred. Você está bem? Fred perguntou. Sim, estou bem. Brian assentiu. Você deveria dizer não. Solta interrompeu. Então, o macaco rastejante da terra viu a cereja da luz mística na mão de Brian, então Brian se tornou o alvo mais uma vez. Brian, saia dessa floresta o mais rápido que puder. Solta disse enquanto ignorava o líder cavaleiro e corria em direção ao macaco rastejante da terra. Ele queria perguntar como Brian sobreviveu àquele ataque, mas sabia que não era hora para isso. Lua Cruzada. Ele usou Lua Cruzada porque sabia que esta era uma das habilidades que poderia causar danos ao macaco rastejante da terra. Dengue. A barra vermelha atingiu o corpo do macaco rastejante da terra. Gredi e Vince viram isso, então eles iriam parar Solta e deixar o macaco rastejante da terra matar Brian. Mas quando eles estavam prestes a se mover, uma voz estranha soou em toda a área. Solta parou de se mover e também o macaco rastreador da terra. Fufu! Que cena fascinante é esta! Um bando de pessoas está tentando se matar por uma mera cereja da luz mística. Oh Deus! O que aconteceu com as pessoas hoje em dia? Eles perderam sua orientação. Ignore-os. Não quero perder mais meu tempo. Solta abriu amplamente os olhos e seu queixo quase caiu ao ver as duas pessoas que apareceram. Sua mente estava pensando em um plano para sair deste lugar o mais rápido possível. Por quê? Por que eles estão aqui neste tipo de lugar? Os mandamentos da vontade de Deus. Combo 35-60.